Campina Grande, sexta-feira, 26 de janeiro. Opção para a vida, outra vez, adentrando em seu lar, ou no seu escritório, ou você que está no hospital, em sintonia conosco, quem sabe no seu celular viajando, continue com seu coração aberto e receptivo, em sintonia conosco através do nosso canal YouTube, porque Deus tem uma bênção para a sua vida. Você também que reside em João Pessoa, na grande João Pessoa, está ligado conosco através da TV Master, TV a cabo, canal 20. Continue com seu coração aberto e receptivo, porque Deus tem uma bênção para a sua vida. Dentro de mais alguns instantes, estaremos trazendo a palavra de Deus para a sua edificação e para o alimento espiritual. Assim como nós, diariamente, precisamos de alimentar o nosso corpo, ingerindo o alimento, o pão nosso de cada dia, precisamos também de alimentar a nossa alma. E Jesus é este pão da vida, Jesus é esse pão que desceu do céu. Ele mesmo disse, eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida. Então Jesus, todos os dias, através do Opção para a Vida, está alimentando o seu coração, trazendo para a sua vida esperança diante de um mundo tão conturbado quanto esse que nós estamos vivendo. Portanto, continue ligado conosco, divulgue o nosso programa, para que outras pessoas também possam estar conosco, nos assistindo e nos acompanhando. Dentro de instantes estaremos ouvindo mais uma reflexão ministrada por este que vos fala, e você ainda ouvirá neste programa o cantor e pastor Paulo César, que aliás estará abrilhantando o louvor durante o Encontro para a Consciência Cristã, de 8 a 13 de fevereiro, lá no Parque do Povo. Para aqueles que residem em Campina Grande, nós já estamos vendo que estão na fase de acabamento, podemos assim dizer, a representação do tabernáculo, conforme diz o pastor Helder Faber. Ele sempre cita o Encontro para a Consciência Cristã, instalado lá no Parque do Povo, como a representação do tabernáculo, e realmente, porque serão ali naqueles dias ministrados estudos, palestras, seminários para crianças, kids criança, tem também para adolescentes, para jovens, para adultos, né? Para casais, para família. É um mega encontro. Então, oremos para que Deus abençoe rica e abundantemente todos os participantes. Inclusive, fazemos um apelo, como sempre fazemos, para que os líderes de todas as igrejas evangélicas, durante aqueles dias, possamos dar total apoio. Precisamos estar solidários a este encontro, que realmente é o maior do nosso país. É um dos maiores encontros, se não da América Latina. Os preletores que já vieram de outros estados, de outras nações, ficam admirados. Tamanha é a nossa reunião, né? Eles ficam impressionados porque em lugar nenhum por onde muitos deles passaram já puderam perceber ou sentir a quantidade a multidão de bandeiras denominacionais de várias instituições estão ali todas debaixo da bandeira do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, ore e participe deste Encontro para a Consciência Cristã. Logo mais estaremos trazendo a palavra, mas antes você vai ficar com o cantor e pastor Paulo César, que estará brilhantando o louvor lá no Parque do Povo durante a 24ª edição do Encontro para a Consciência Cristã, de 8 a 13 de fevereiro. Deleite-se com esta música. Situações nessa vida me fazem sentir que não sou forte a ponto de até resistir. Nestes terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar a um extremo de vida que meu equilíbrio se deixa enganar. Instantes que se prolongam, tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter, pois eu sei que jamais eu provado serei além
do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Instantes que se prolongam, tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter, pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim, pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Deuteronômio é no Velho Testamento, capítulo 29 e o versículo 29. É fácil até de você decorar, 29 e 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Eu queria ainda, podem permanecer em pé, eu queria ainda ler, quando eu estou preparando os estudos, geralmente eu gosto de ler muitas versões, e vocês sabem que eu sou fã de uma edição linguagem atual. Essa é uma edição antiguíssima, eu ganhei de presente quando estava iniciando o meu ministério. Eu confesso que para mim é uma relíquia, essa versão que eu vou ler para vocês. Isso não quer dizer que a versão que eu acabei de ler não esteja correta, não esteja compreensível. Ela está para lá de compreensível, mas essa versão que eu vou ler para vocês, ela derrama luz no coração de algumas pessoas que precisam de ter um pouquinho de esclarecimento para entender o que é que Moisés estava dizendo. Eu vou ler. O Senhor Deus tem segredos que não conta a ninguém, mas estas palavras que revelou são para ser conhecidas e obedecidas por nós e por nossos filhos para todo sempre. Amém? Essa tradução é muito o detalhe dela está aqui, né, nessas palavras. Eu vou apenas repetir. O Senhor Deus tem segredos que não conta a ninguém. Eu achei muito interessante isso aqui, né?
Mas estas palavras que revelou são para ser conhecidas e obedecidas por nós e por nossos filhos para todo sempre. Amém? Pai, pedimos-te em nome de Jesus, derrama luz em nossas mentes, em nossos corações, para que possamos ter uma percepção detalhada, em riqueza de ensinamentos, a despeito dos atributos incomunicáveis. A tua palavra nos revela que o Senhor é perfeito, não há defeito, não há falha, não há nada que venha trazer qualquer dúvida, ou tenha alguém que pense que as Escrituras ela tem falhas, mas ela é inerrante, porque ela é a tua palavra. O Senhor revelou através dos profetas maiores, menores, através dos teus filhos no passado, a exemplo de Moisés, autor deste livro Pentateuco, esses livros que fazem o Pentateuco, e muita informação que nós temos é suficiente para que nós possamos crer no Deus que criou os céus, a terra e tudo o que neles existe. Fala ao nosso coração mais uma vez. Te peço a tua bênção sobre aqueles que não puderam subir à tua casa, para que eles sejam abençoados, principalmente aqueles que estão nos assistindo agora através do canal da nossa igreja. Pedimos-te tudo isso e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Quer dizer para os irmãos, eu preciso de dizer isso, eu fiquei deslumbrado de ontem para hoje em meditar, em refletir e me aprofundar nesse assunto. Embora, como eu disse a vocês, eu tenha estudado isso no seminário, mas a gente às vezes esquece, e é bom a gente rever, porque é como se a gente estivesse realmente mergulhando no oceano, né, do conhecimento a respeito desse Deus. Eu digo oceano porque é algo que ninguém nunca vai esgotar. Ninguém nunca vai dizer, vai chegar à conclusão de dizer: eu conheço o suficiente acerca ou a respeito acerca das perfeições de Deus e dos seus atributos incomunicáveis. E eu fiquei pensando, irmãos, enquanto eu estava preparando esse estudo, que nós seres falhos, limitados, porque nós somos limitados ao tempo e ao espaço, e cheio de falhas e defeitos, mas esse Deus, Ele fez questão de se manifestar e de se revelar a toda a criatura, a todos os homens, como se Ele tivesse uma preocupação, se é que a gente pode ser uma linguagem antropomórfica, atribui-se a Deus sentimentos meramente humanos, é como se Deus tivesse se preocupado em trazer algum conhecimento, de modo que Ele nem precisa disso. Deus não precisa disso, Deus não precisa disso, Ele é todo suficiente, mas é como se Ele tivesse preocupado, eu estou usando aqui uma linguagem antropomórfica, que nós não tivéssemos nenhuma desculpa de que Ele não se manifestou, de que Ele não se revelou à criatura. Então, embora sejamos limitados e cheios de tantas falhas, Ele fez questão de se revelar a nós sobre a sua grandeza imensurável, estou aqui fazendo uma redundância, o seu amor, que a gente vai entender um pouquinho logo mais, porque João, ao revelar o amor de Deus, não encontrou palavras que traduzisse a expressão, a elasticidade, a dimensão do amor de Deus. João não encontrou palavras que pudessem traduzir ou trazer uma elucidação deste Deus cheio de amor, quando ele descreve lá, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Esse de tal maneira, meus irmãos, é algo infinito, é algo imensurável, e ele revela isso através de João, usando essa linguagem, para que nós pudéssemos ter uma noção da dimensão, da finitude, daquilo que é infinito, o amor para seres finitos como nós. Então nós vamos falar em primeira mão aqui sobre a perfeição infinita.
E eu quero dizer de antemão que é impossível descrevermos essas perfeições de Deus. Ninguém, mas ninguém mesmo, jamais, por mais que você se esforce para conhecer, jamais você vai chegar a um denominador comum, dizer a expressão da perfeição infinita, infinito já está dizendo, né? De Deus, ela é assim, é desse jeito, é dessa maneira. Não existe. E a gente percebe que isso é quase que isso é impossível, porque Deus é espírito. E espírito não tem forma. Espírito não tem forma. Então, é algo que você vai trabalhar sem ter a menor ideia da profundidade desse tema que o pastor Antônio Júnior, quando estávamos pensando, disse: vamos estudar com o povo a palavra, porque muita gente, num dos estudos anteriores que eu falei aqui, por qualquer coisa clama por Deus, valha-me Deus, ai meu Deus, e usam o nome de Deus em vão. Se você pudesse avaliar a expressividade da grandeza desse Deus, você não usaria o nome de Deus em vão. E aí tem muita gente que até cria brincadeiras com Deus, né? Faz anedotas e piadas. Mas, voltando aqui, sabemos que esse Deus é espírito, ele é perfeito, ele é infalível, ele é santo, que não se pode exprimir em palavras essas qualidades, se é que a gente pode dizer, atribuídas a Deus. É encantador o que nós descobrimos quando estudamos esse assunto. Nele não há imperfeição, ele não conhece limitações, ele é justo, ele não conhece alguma coisa que por acaso traga alguma dúvida a respeito da sua existência, que a gente vai ver lá na frente esses atributos incomunicáveis, mesmo a gente sem saber, mas pela grandeza, pela magnitude desse estudo, a gente diz, aqui a gente para, porque nós somos seres finitos e limitados, não podemos ir além disso aqui, algo que transcende a compreensão humana. Então, ele não conhece limitações, ele é santo. E uma coisa que eu queria dizer para vocês é que o que mais me impressionou enquanto eu estava fazendo esse estudo, ainda hoje à tarde eu estava dizendo aos irmãos aqui numa reunião rápida que tivemos, o que mais me impressiona inclusive eu li isso e estou repassando para vocês, um dos teólogos mergulhando sobre o assunto, ele disse: o que mais nos deixa extasiados é que esse Deus, embora seja absoluto, grande, magnífico, majestoso, tudo que você imaginar de vocábulos que você queira atribuir a Deus, esse Deus, ele é santo, e a simplicidade é um dos seus critérios fundamentais. A simplicidade de Deus. Eu fiquei impressionado com essa expressão que eu li de um certo teólogo falando sobre isso. E ele diz por quê? Porque um ser que é cheio de poder, que é cheio na sua plenitude, grande, majestoso, maravilhoso, deixa você encantado, no mínimo, usando aqui a linguagem humanamente falando, ele era para se sentir importante, era para se sentir assim, de cabeça empinada assim, né? E cheio de razão, e eu sou, e ele quando diz eu sou, é porque ele é absoluto, não é que ele esteja se esnobando, se exibindo. Estão entendendo aqui? Está claro? Ele é tão simples, que eu estava lendo o Salmo, eu vou ler lá na frente, o salmista Davi, ele diz que Deus é sofredor. Você imagina isso aí, a gente vai ver isso mais adiante. A simplicidade de Deus é tão grande, imensurável,
que ele também é sofredor. E a gente vai saber lá na frente porque Deus é sofredor. Então a sua bondade, as suas misericórdias, que vão de eternidade a eternidade, ou seja, não tem fim, os seus tesouros são inesgotáveis. Inclusive, ele teve uma vontade que foi expressa, conforme vemos no livro do profeta Jeremias, Jeremias capítulo 10, os versículos 10 a 16. Eu faço questão de ler isso aqui, porque isso faz parte desse argumento. Capítulo 10, versos 10 a 16 de Jeremias. Abra sua Bíblia, você que está em casa, abra sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 10, versos 10 a 16. Escute bem: mas o Senhor é verdadeiramente Deus, Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Assim lhes direis: os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e de debaixo destes céus. O Senhor fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria, e com a sua inteligência, grave essas palavras, com a sua inteligência estendeu os céus, fazendo ele ribombar o trovão. Logo há tumulto de águas no céu, e sobem os vapores das extremidades da terra. Ele cria os relâmpagos para a chuva, e dos seus depósitos faz sair o vento. Todo homem se tornou estúpido. Grava isso também, essa palavra é muito importante. E não tem saber. Todo ourives é envergonhado pela imagem que ele mesmo esculpiu, pois as suas imagens são mentira, e nelas não há fôlego. Vaidades são obra ridícula. Grava essa expressão, obra ridícula. No tempo do seu castigo virão a perecer. Não é semelhante a estas aquele que é a porção de Jacó, porque ele é o Criador de todas as coisas, e Israel é a tribo da sua herança. Senhor dos exércitos é o seu nome. Amém, meus irmãos? Olha, eu estava lendo essa passagem aqui e comecei a pensar da compreensão que Jeremias recebeu por inspiração do Espírito Santo para descrever a comparação desse Deus único, absoluto e verdadeiro, comparado com os deuses que são criados pelos homens. Eles não têm fôlego. E aí Jeremias diz aqui que por causa disso eles adoram, passam pelo fato de não terem o conhecimento, porque se tivesse, eles não estariam trocando esse Deus único, verdadeiro, soberano, absoluto, por deuses feitos por mão humana. O ourives trabalha. E aí por isso que ele diz aqui: esse Senhor que fez pelo seu poder, estabeleceu o mundo e tudo que foi criado, a sua inteligência estendeu, com a sua inteligência e sabedoria estendeu os céus. E você olha para o espaço sideral, você olha para as constelações, você olha para tudo, para os planetas, para todo o sistema planetário, você fica deslumbrado. Eu não posso falar sobre isso sem citar o físico Dr. Adalto Lourenço. Ele sempre vem para o Encontro para a Consciência Cristã, e eu admiro muito e acompanho, sigo ele no seu canal. Ele fala sobre isso com muita riqueza de detalhes, com muita profundidade. Então, nesse texto, Jeremias fala que Deus é único e verdadeiro dos demais deuses dos povos e das nações. Bom, partindo desse pressuposto, eu queria que nós pensássemos aqui, irmãos, como é importante você se debruçar sobre esse assunto, as perfeições de Deus e seus atributos incomunicáveis. Os homens trocaram a glória de Deus pela glória dos homens.
Os homens deixaram de adorar o Criador e passaram a adorar a criatura. Os homens chegaram ao ponto de adorar até répteis, aves e animais. Paulo descreve isso, escrevendo aos Romanos no capítulo 1, você sabe disso. E para provar que Paulo, quando chegou aqui, que ele esteve em Listra, diante de um milagre que Deus operou através dele e de Barnabé, os homens daquela época que já adoravam a ídolos, deuses pagãos da Grécia, eles ficaram tão impressionados com o milagre de um coxo que passou a andar, que eles quiseram adorar a Paulo e a Barnabé, e gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Paulo chamaram de o deus Júpiter, e a Barnabé, Mercúrio. Eles estavam tão extasiados que eles ligaram aquele sinal, aquele acontecido, aquele milagre aos deuses pagãos, não atribuíram isso a Deus. Foi preciso Paulo chegar para eles e repreendê-los. Vemos isso lá em Atos capítulo 14, versos 11, 12, 13 e 14. Ambos rasgaram as suas vestes, revoltados, e clamando disseram: senhores, por que fazeis isto? Não, nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o evangelho, para que destas coisas vãs vos converterdes ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Vocês acham que isso é diferente hoje para os nossos dias? Vocês pensam que isso é diferente? Eu vou apenas citar aqui a nossa situação, geograficamente falando, o Brasil. O Brasil de norte a sul, de leste a oeste, onde você chegar, tem lá um ídolo, né, em forma de Deus com D minúsculo, onde é adorado, invocado, buscado, e se clama a Ele de manhã, de tarde e de noite, e se despreza o Deus que criou os céus e a terra. Se tem alguma pessoa católica me assistindo aqui pelo YouTube, me perdoe, mas sabe o que é isso? Falta de conhecimento das Escrituras. Muita gente não conhece a palavra de Deus, aí faz como aqueles lá em Listra, em que passaram a adorar a Paulo, atribuindo, eles gritaram na linguagem, os deuses licaônica, os deuses em forma de homem baixaram até nós. Barnabé e Júpiter, Paulo Mercúrio e Barnabé Júpiter. Esse é o quadro daqueles que não conhecem ou não têm a menor noção desse Deus que se revelou através da sua palavra, e muito especialmente através do seu Filho, conforme vemos lá na carta de Paulo aos Hebreus, que eu creio que ele foi o autor da carta, respeitando aqueles que acham que não foi, mas no capítulo 11, no capítulo 1, versículo de 1 em diante, ele diz: havendo Deus outrora falado aos pais muitas vezes pelos profetas, a nós nesses últimos dias nos tem falado pelo seu Filho. Sem o Espírito Santo, não podemos fazer nada. Nossa adoração se transforma em show, nossa conversão em adesão, nossas orações em palavras vazias, nossa meditação em intelectualismo, nossa santificação em religiosidade, nossa pregação em palestras motivacionais, nossa igreja em clube, nossa missão em proselitismo. Somente com o Espírito Santo podemos nos tornar quem devemos ser. Podemos fazer o que somos chamados a fazer. No mundo que se desintegra, vidas sofrem longe de Deus. Somos chamados a
fazer discípulos de todas as nações, adorar em espírito e em verdade, proclamar a Cristo com ousadia, sabedoria, autoridade, transformação. Disse Jesus: recebereis poder e sereis minhas testemunhas. No poder do Espírito. 26ª Consciência Cristã. De 8 a 13 de fevereiro de 2024, em Campina Grande, na Paraíba. 26ª Consciência Cristã. Juntos no poder do Espírito. Lamentamos por conta do tempo, mas vamos ficar devendo a continuidade desta palavra na próxima segunda-feira, se Deus assim nos permitir. Queremos lembrar a todos que desejarem fazer-nos uma visita. A Igreja Evangélica Congregacional do Calvário está situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança, no início do giradouro da Avenida Brasília. E você está convidado a estar conosco. Participe dos nossos cultos. Domingo de manhã nós temos a EBD, Escola Bíblica Dominical. Às terças-feiras nós temos culto de oração para a família. Às quintas-feiras temos estudo bíblico, você não pode ficar de fora. Venha estudar a palavra de Deus conosco. Portanto, participe dos nossos cultos aqui em Campina Grande. Deus abençoe a todos e que todos fiquem com Deus e recebam as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um bom final de semana. E até a próxima segunda-feira, se Deus assim nos permitir. Shalom, a paz do Senhor.